Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Meus irmãos queridos, chegamos ao segundo domingo da Páscoa, o conhecido Domingo da Misericórdia. Nesse ano de 2025, a festa da Misericórdia tem um sabor diferente para nós católicos. A sede de Pedro está vacante. Nosso amado Papa, como Catarina de Sena gostava de chamar, o doce Cristo na terra, não está mais conosco. O amado Papa Francisco, às 7h35 no horário de Roma, às 2h35 aqui no Brasil, de segunda-feira passada, dia 21 de abril, retornou à casa do Pai. É verdade que o Papa já estava doente, nós inclusive rezamos por ele aqui no nosso podcast, mas perder um Papa nunca é fácil ou simples, sempre nos dói, sempre nos marca. E esse podcast tem uma vocação pontifícia, eu digo isso sem qualquer presunção, digo isso até pela minha própria caminhada, pela minha própria história eclesial. Eu venho de uma tradição eclesial em que importa mais do que o normal que o Papa fala, e por isso eu falo tanto dos papas aqui todos os domingos. Podem perceber, todos os domingos o magistério pontifício é ressaltado aqui. Então depois eu fundei também um instituto religioso, e na história da igreja esses institutos têm uma ligação muito incisiva com a Santa Sé. E não poucas vezes esses institutos são propagadores dos ensinamentos e do magistério dos papas. Também esse podcast se propõe fazer isso aqui. E por quê? Porque inicialmente, como a pessoa que faz o podcast todas as semanas, eu amo a igreja. Eu amo de todo o coração. Não obstante o pecado dos membros da igreja. Atenção, não são os pecados da igreja. A igreja não tem pecado. O catecismo diz que ela é indefectivelmente santa.
mas daqueles que estão dentro da tenda santa que é a igreja. Eu nunca deixei de amar a igreja. Essa igreja é santa, minha gente. Ela é muito bela. Isso não é um discurso alienado. Talvez você me escute, você pode pensar isso. Não é. Isso é um testemunho. Eu digo a vocês hoje como um testemunho. Às vezes a gente vê no jornal, a gente vê uma situação difícil, até feia, com alguém que deveria, mais do que os outros, dar testemunho, e isso pode nos entristecer. Mas me deixem dizer para vocês hoje, isso é a minoria. A grande maioria dos homens e mulheres da igreja são homens e mulheres realmente muitíssimo bem intencionados, que amam a Deus e que deixaram tudo porque não conseguiriam viver sem mergulhar na aventura, na beleza que é o Evangelho. E por isso, o Evangelho de hoje tem muito a ver com tudo isso que nós estamos vivendo. Tem muito a ver com este momento que nós estamos atravessando. Hoje no Evangelho, Jesus aparece 2 vezes. A primeira estão todos os 10, menos Tomé, né, que não está. Ou seja, foi domingo passado, no próprio domingo da ressurreição. Os discípulos contam a ele que viram Jesus, dão esse testemunho, mas Tomé não acolhe o testemunho da igreja. Essa primeira aparição é na tarde do domingo da ressurreição, foi domingo passado. Os discípulos estão com medo por causa do acontecido com Jesus, sua crucifixão. E aí, se vocês quiserem, vocês podem perceber que na primeira parte descreve-se uma aparição de Jesus aos discípulos. Pode-se observar em um primeiro momento uma situação de insegurança, de fragilidade em que a comunidade estava. O próprio evangelista utiliza algumas expressões, né? O anoitecer, por exemplo, é o medo, as portas fechadas. Ele mesmo fala a palavra medo, né? E Jesus aparece no meio deles. O versículo 19 diz, no centro, e ele diz, a paz esteja convosco. Ele diz Shalom. É interessante que ele apareceu no meio deles, ou ainda melhor, pondo-se no meio deles. Porque Jesus coloca-se no centro para quebrar qualquer possibilidade, atenção nisso, qualquer possibilidade de autocentralidade, de autorreferencialidade. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, diz uma coisa linda. Ele diz, somente graças a este encontro, ou reencontro com o amor de Deus, que se converte em amizade feliz, é que somos resgatados da nossa consciência isolada e da nossa autorreferencialidade. Chegamos a ser plenamente humanos quando somos mais do que humanos, quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos a fim de alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro. Aqui está a fonte da ação evangelizadora, porque se alguém acolheu este amor, que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de o comunicar aos outros? Que lindo, né? Ou seja, se a gente acolhe esse amor que é tudo, a gente não consegue também ficar e guardar só para a gente mesmo. É verdade isso. Depois de ter acolhido essa presença no meio, no centro de nossas vidas, nós saímos de nós mesmos e nos pomos a serviço. Uma coisa muito bonita nesse evangelho de hoje é que estes discípulos enfraquecidos pelo medo, ao anoitecer, que é um sinal de trevas, de um mundo indiferente, Jesus transmite duplamente a paz, o seu Shalom. Jesus assegura que ele venceu aquilo que o assustava, ou seja, a morte, a opressão, a apatia do mundo. E depois que de agora em diante os discípulos não têm razão para ter medo. Dom Henrique diz que quando ele mostra aos discípulos as mãos e o lado, ele dá a paz e mostra o preço da paz. Que coisa linda! Ele diz, a paz esteja com vocês. Mas não é qualquer paz. O evangelista João diz que ele fala isso e mostra as mãos e o lado. Ou seja, ele mostra o preço da paz. Sim, porque essa paz não é qualquer paz.
Essa paz custou o sangue de nosso Senhor. Essa paz foi muito cara, muito custou. E ele nos oferece essa paz. No evangelho de hoje ele fala 3 vezes: a paz esteja convosco. Esse é o fruto belíssimo da Páscoa. Mas o que é essa paz? Essa paz não é sinal de uma ausência de conflitos. Não. A paz cristã não é pacifismo. Essa paz é uma pessoa, é ele mesmo. Essa paz a gente pode ver em Francisco, em Jorge Bergoglio. Tantos gritaram contra ele, tantos o xingaram, tantos pediram sua pele. Quantos, meus irmãos? Onde está essa paz? Francisco testemunhava que muitas vezes na oração, ajoelhado na sua capela pessoal, diante do sacrário, acabava dormindo e batia a cabeça no sacrário. Dormia cansado ali, a sua missão. Quando ele foi em 2013 para o Vaticano, ele foi e disse à secretária que voltava em alguns dias e não voltou mais. Nunca mais voltou para a sua terra. E esse homem viveu esses últimos anos em paz, em paz. Porque a paz verdadeira só se experimenta assim, né? Diante de Jesus, diante de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra saída, só diante dele. Essa paz vocês querem experimentar? Só o Espírito pode dar a vocês. Você que me escuta, viveu uma semana sem paz? Está vivendo sem paz? A morte do Papa lhe tirou a paz? Peça ao Espírito. Só o Espírito pode dar a paz a vocês. Só o Espírito pode dar a segurança de que Ele conduz a nossa vida, de que a nossa vida está em Suas mãos e de que Ele conduz a igreja. Só o Espírito. E por isso Jesus dá a eles o principal. Atenção, se alguém perguntar a vocês qual é o principal fruto da Páscoa, é o Espírito Santo. Jesus dá a eles o principal fruto da Páscoa, o Espírito Santo. E por quê? Reparem que Jesus os envia, e esse envio só pode ser fecundo do ponto de vista missionário se for no Espírito, na sua força. E que missão é essa que Jesus pede à igreja quando dá o Espírito Santo? A resposta está no próprio Evangelho. A missão da misericórdia. A missão de misericordiar é o verbo criado pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Misericordiar este mundo solapado pela cultura da não reconciliação, solapado este mundo pela cultura do ódio, da indiferença. A grande missão da igreja é essa: esquecer o medo, abrir as portas que estão trancadas, sair de si mesma e derramar o bálsamo da misericórdia neste mundo. Só que naquele domingo faltou Tomé. E Tomé, quando chega, após constatar a alegria de todos aqueles por terem visto o Senhor, ele faz todo aquele discurso arrogante, um discurso espalhafatoso, dizendo que se ele não vir e tocar as feridas, ele não vai acreditar. Tomé coloca diante, ou seja, na frente da sua fé, uma condicionante. Ele diz claramente: se eu não vir, se eu não tocar. Ele repete isso: se eu não. É uma condicionante, é uma partícula condicionante. Aqui vamos fazer um parêntese para vocês verem como Jesus sabe tudo e ele salva o homem por completo. Quem é Tomé? Vejam, os estudiosos dizem que Tomé provavelmente foi um apóstolo importante, que a pregação de Tomé teria calado profundamente algumas comunidades. Tanto é assim que nós podemos encontrar entre escritos extracanônicos o conhecido Evangelho de Tomé, por exemplo. Nesse escrito apócrifo, ali tem algumas frases que são até próximas de um gnosticismo, frases de um espiritualismo desencontrado da realidade da história de Jesus, algo desencarnado. Por favor, prestem atenção.
A gente até encontra ali frases como que produtos de uma espécie de um conhecimento oculto sobre Jesus, assim, meio que próprio de uma filosofia neoplatônica. E por isso João faz questão de dizer, 8 dias depois, Jesus se apresentou novamente no meio deles, e desta vez Tomé estava com eles. E aí Jesus fala para Tomé: Tomé, desce dessa espiritualidade doida, sem sentido, sem razão alguma. Deixa essas ideias quiméricas, essas idealizações. Deus não está aí, Tomé. Queres tocar, queres conhecer a Deus, Tomé? Tomé, vê a realidade das minhas feridas. Veja, Tomé. A fé não é uma coisa fora da nossa vida, do nosso planeta. Não, não. E aí ele diz: Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Aqui Jesus lembra a Tomé e a todos nós que podemos viver numa espiritualidade hipotética, esotérica, numa vida eclesial desencarnada. Jesus mostra que as suas feridas permanecem abertas em sinal do seu amor livre, concreto, real, palpável. Jesus mostra a Tomé que o amor verdadeiro não é essa coisa idealizada, platônica, mas o amor verdadeiro é o amor das chagas abertas, próprio de quem não reteu nada para si, mas tudo ofertou, tudo ofereceu. Hoje, vivendo o que estamos vivendo na história da igreja, nessa encruzilhada tão importante, é preciso que pessoalmente pensemos qual o espírito que deve nos guiar esses dias. E por que eu digo isso? Porque nós que estamos como católicos vivendo esse momento histórico, ainda mais no tempo pascal, podemos estar como Tomé, numa espiritualidade, numa vivência eclesial que não tem nada a ver com Jesus e o cristianismo. Nada a ver. Eu fico olhando os jornais e até católicos fazendo campanhas, rezando para escolher o seu candidato a papa. Que tristeza. Que tragédia. Isso não é cristianismo. Nem católico é mais. Ficam torcendo, como que fazendo uma campanha de políticos. Quem quer escolher o Papa quer tomar o lugar do Espírito Santo. É herege. Me desculpe, mas não é católico. Qual é a minha missão nesta hora? Rezar. Rezar. Ah, mas se não for o cardeal que tem o meu rosto, que encampa as minhas ideias, que tragédia. Que tragédia. Livra-nos, Senhor, de uma igreja com o nosso rosto, com o rosto das nossas ideias. E dá-nos, Senhor, uma igreja com o teu rosto, com a face que o Espírito quer dar a ela, e assim ajuda-nos a te amar, a amar a igreja e a confiar que o vosso Espírito é quem verdadeiramente conduz a barca de Pedro. É assim que um católico deve se posicionar durante esses dias. Isso não quer dizer que você se torne alienado, que você não tenha suas convicções, seu pensamento. Não é isso, não. Mas quer dizer, acima de tudo, que você deve dar um passo na fé. Sim, porque nós somos chamados, ainda mais na Páscoa e no Domingo da Misericórdia, nós somos chamados a viver com a fé, pela fé e, atenção, e na fé. Viver na fé, como que dentro da fé, como que submergidos pela fé. Cristianismo fraco, catolicismo sem fé, parece de açúcar, racional demais, incapaz de experimentar a Deus e a sua doce condução no passar dos séculos e da história humana. Hoje há tantos que, como Tomé, dizem: se não, e se não for fulano, se não for cicrano, eu não acreditarei. Meu Deus, que tristeza. Você nem católico é mais. Olha só que coisa. Você tem a sua própria igreja, com o seu rosto, com as suas ideias. Só está faltando agora abrir o CNPJ. Não, meus irmãos, não. Tenhamos a humildade
de nos submetermos ao Espírito Santo, de entrarmos na lógica dele, de nos deixarmos conduzir por ele. É disso que precisamos. A palavra de Jesus para Tomé é forte, é forte. Tomé, mete o teu dedo na minha chaga. Eu estou vivo. Eu não sou um fantasma. Eu não estou dormindo, mas eu conduzo a minha igreja e as minhas testemunhas. E tocando, Tomé diz uma coisa linda que eu faço votos que aconteça com você que me escuta. Meu Senhor e meu Deus. Essa fala dele é muito extensa porque é uma profissão de fé. Tocando aquelas chagas gloriosas que não mais sangravam ou supuravam, uma grande força impacta Tomé e ele dá como que um grito: meu Deus, eu não posso me dar isso. Eu não posso conduzir a minha vida e a vida do mundo e a vida da igreja. Só tu podes, meu Senhor e meu Deus. Eu me jogo, eu me lanço em ti, eu me submeto a ti e permito que possas conduzir a minha vida. Meus irmãos, se nós fizermos isso, nós teremos a vida em Jesus Cristo. É assim que termina o Evangelho de hoje. Acolhamos sempre mais o Shalom de Deus, a sua paz, o seu Espírito Santo, principal fruto da Páscoa, e deixemos que esse Espírito conduza as nossas vidas. Maria, Mãe de Misericórdia e Mãe da Igreja, rogai por nós. Meus irmãos queridos, como eu disse, estamos nesse clima de dor, de saudade do Papa Francisco, que se foi, que ontem foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, como ele havia pedido. A partir de agora, o Espírito que deve nos guiar é o Espírito da oração. Rezarmos pela igreja. Deixarmos de encampar essas ideias doidas da imprensa. Eu me lembro que em 2013, aqui no Brasil, só se falava que o cardeal Scherer seria o Papa. O cardeal Scherer não foi o Papa. Saiu do conclave como entrou, cardeal. Porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Rezemos pela igreja. Estejamos unidos à igreja. Eu quero, como católico, já dizer a vocês aqui nesse podcast que desde já, eu já me antecipo para dizer da minha obediência e do meu amor ao Papa que será eleito. Independente de quem seja, eu sou filho da igreja. Quem o Espírito Santo escolher como Papa, este já tem a minha obediência, o meu amor e as minhas pobres, ínfimas orações, mas já tem a minha obediência, já tem o meu amor. E como fundador do projeto Madre Teresa, eu também já digo, já tem a obediência e o amor do projeto. Meus irmãos, oremos pela igreja, estejamos unidos, estamos sempre unidos na Eucaristia, na comunhão dos santos e na unidade da igreja. A vocês uma ótima semana, rezemos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Celebrará seu mistério pascual. Aleluia, aleluia, aleluia.